Olá, olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Benito Pepi. O que nós vamos falar hoje? Sobre as principais inteligências básicas do ser humano. Nós temos aí três que são bem conhecidas: a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Eu já começo aqui dizendo que a inteligência espiritual não tem nada a ver com fé e nem com religião. Muito pelo contrário, a nossa base aqui vai ser a base científica e uma base filosófica, ok? Vamos pensar e refletir. Se você já está gostando do tema, então já deixa o teu like aí para não esquecer, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu sempre estou publicando temas aqui para a gente pensar juntos. Muito bem, o objetivo desse vídeo agora é falarmos sobre essas inteligências básicas, como eu disse, o coeficiente intelectual, o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual, aplicados em nossa vida social, em nossa vida laboral, nossa vida de trabalho, né? Nesses sentidos, ok? Essas principais inteligências humanas, que são a base para todas as outras, quando eu falo em inteligência intelectual, eu falo de números, falo de memória, falo de capacidade de percepção de espaço. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre cada uma delas, da sua origem, como é que elas se formam, os seus estudos, ok? A mais antiga de todas elas é exatamente a inteligência intelectual, que já é estudada lá desde o final do século XIX, início do século XX. As pessoas queriam fazer testes de inteligência intelectual, inicialmente para poder ver, dentro da idade das crianças, qual era a sua capacidade intelectual. Então, tinha uma ideia cronológica com a idade da pessoa e com a sua capacidade intelectual, de acordo com a sua idade cronológica. A propósito, eu tenho aqui alguns vídeos que falam sobre conhecimentos. Depois você dá uma olhadinha, eu vou deixar no link aqui da descrição, ok? Vamos ver alguns exemplos de aplicabilidade para essas inteligências, tanto na nossa vida de trabalho como na nossa vida afetiva, ok? Dificilmente, eu tenho que deixar isso claro aqui, dificilmente, em todos os estudos que eu fiz sobre esse tema, a gente percebe que uma inteligência está no mesmo nível que as outras. Dificilmente uma pessoa, inclusive, ela pode ter todas as três inteligências lá no máximo. Se essa pessoa tiver as três inteligências básicas, o QI, o QE e o QS, no mesmo patamar muito elevado, essa pessoa é extremamente bem-sucedida em todos os ramos da sua vida. Uma pessoa sempre tem uma inteligência maior do que a outra. Ainda que eu fale no campo intelectual, nós podemos perceber que vai ter pessoas que vão ter habilidade maior para números, por exemplo, e cálculos, né? Outros vão ter uma habilidade maior para espaço físico, percepção de espaço. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu tinha, às vezes, um colega de trabalho que ele olhava assim para um móvel e olhava, percebia e falava: isso aqui não vai caber naquele espaço. Eu falava: pô, mas como você já sabe? Só de olhar assim, ele tinha aquela capacidade de percepção de espaço, né? É uma das inteligências intelectuais, né? Outras pessoas têm a capacidade para números, um raciocínio e percepção rápida, né? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, vamos lá. Como eu disse, cada um de nós tem uma habilidade maior do que a outra, perfeito? Muitas vezes, pessoas que teoricamente precisariam de um alto nível intelectual para um tipo de trabalho, muitas vezes, elas têm essa capacidade, têm esse intelecto, mas não têm sucesso. Ela tem um QI elevado para aquela função que precisa de um QI elevado, mas ela não tem sucesso. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes, as inteligências que se sobrepõem, as inteligências mais importantes para o sucesso, para o progresso do ser humano, é o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles, como eu disse, começando com inteligência intelectual. Aliás, eu já pedi para você se inscrever, e se está gostando, já deixar o teu like, já deixa o teu like então se está gostando do tema, e se inscreve, porque eu estou sempre publicando bons temas para pensarmos juntos. O coeficiente intelectual, essa inteligência intelectual, começa a ser estudada lá no início do século XX. Os primórdios dela já é antes
disso um pouquinho, final do século XIX, mas no século XX, meado de século XX, é que é desenvolvido esses cálculos, essas formas de saber como é que era o intelecto de uma criança comparada com a sua idade cronológica, né? Queriam fazer essa análise. Depois é que começa o teste a ser aplicado também em inteligência intelectual para as pessoas adultas, né? Como eu disse, esse teste de capacidade intelectual tem como objetivo ver como é que é a compreensão verbal do cidadão, a rapidez de percepção, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, ok? Uma visualização espacial, memória, enfim, essas questões são aplicadas dentro da inteligência intelectual. E cada uma destas habilidades propicia um melhor desenvolvimento profissional. Se você tem uma habilidade melhor dentro de um certo critério dessa capacidade intelectual, dessa tua inteligência intelectual, você tende a ter maior progresso naquele campo que você vai atuar, né? E muitas das pessoas precisam utilizar dessa inteligência intelectual dentro daquela atividade que ela está fazendo. Agora, nós não somos todos iguais. Nós temos muitas diferenças. Diferentemente do que muitas pessoas diziam, que o ser humano é todo igual, que temos as mesmas capacidades de aprendizagem, etc. e tal, não. Isso daí é mentira, não é assim. Nós temos diferenças que nos são dadas por questões biológicas, que são dadas por questões genéticas, ou seja lá por outro critério que aqui eu não posso esclarecer. Agora, eu posso dizer que sim, há uma pessoa que vai ter uma capacidade intelectual diferente do outro para questões que vão ser usadas, que aquela capacidade do cidadão A é maior do que a do B, mas a do B tem uma situação de capacidade maior do que a do A. Está entendendo? Então, nós temos que reconhecer aonde é que nós somos melhores, aonde é que a nossa capacidade, a nossa habilidade nesse campo intelectual, que eu estou aqui na primeira inteligência ainda, é maior. E a gente tem que fazer o quê? Desenvolver mais ainda essa nossa capacidade intelectual, que a gente reconhece como boa, e aquela que a gente vê que não é tão boa, quando possível, procurar aprimorar, né? Então tem gente que tem habilidade muito boa, como eu disse, para a questão espacial, questão de raciocínio, outro tem para números, né? Outro tem para memória. Então você identifica onde você tem a melhor capacidade e utiliza ela no trabalho, né? Existem outras habilidades às quais nos destacamos de outras pessoas. E é aí que devemos atuar, como eu disse, né? Cabe a cada um de nós reconhecer aonde é a nossa melhor capacidade, a nossa maior habilidade. E cabe também ao gestor. O gestor deve procurar identificar no seu colaborador quem é que joga melhor, em que posição no campo, né? Eu estou falando aqui de maneira alegórica para comparar aqui no jogo de futebol. O brasileiro gosta muito de futebol, né? Aliás, o mundo todo hoje gosta de futebol. Então, se você sente que aquele teu colaborador trabalha melhor no ataque, entre aspas aqui, né? É lá que você tem que colocá-lo. Se trabalha melhor na defesa, é lá que você tem que colocá-lo. É centroavante, né? Você tem que identificar, então, se ele tem uma capacidade intelectual mais propícia para a atividade A, B ou C, né? Então, cabe ao gestor também essa análise, além do autoconhecimento que cada um tem que fazer, né? Ainda continuando sobre o QI, como vimos, já falamos sobre testes de QI que já são bem antigos, né? Já inicia lá no final do século XIX e principalmente já no século XX. Em 1938 tem um teste que foi bem usado, de John Harvey, na Universidade de Dumfries, na Escócia, que é um bem utilizado. Vamos agora falar sobre o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional já é relativamente mais recente. Ela vem aqui de 1990, com Daniel Goleman, né? 1990. A evolução humana, ela se deu muito com nossas emoções. Se nós estamos aqui hoje, pessoal, vocês sabem disso,
É porque as nossas emoções nos trouxeram até aqui. Essa inteligência intelectual, essa capacidade de racional, né, ela não era tão forte lá no primórdio da humanidade. Os primeiros homens dependiam muito da emoção, e foi com a nossa emoção que nós chegamos até aqui. Essa palavra emoção, ela tem uma origem latina de movere, ok? E se eu colocar um prefixo ali no início, um prefixo e, nós teríamos o emovere, de emoção, de movimentar-se. Esses primeiros homens fugiam do perigo, e ao fugir do perigo, conseguiam se abrigar, né? Com isso também procuravam viver em união, viver somando forças, né? Olha só, já um processo de sinergia aí. Então nós, ainda lá no começo, nos primeiros homens, ainda vivendo em caverna, já tínhamos muita força nessa inteligência emocional, né? Isso é que a gente tem que lembrar aqui. Agora, diferentemente do que muitas pessoas pensam, as emoções, segundo Daniel Goleman, que no livro que ele escreve lá em 95, elas podem e devem ser afloradas no ambiente de trabalho, na nossa vida social, no nosso relacionamento. Porque tem pessoas que dizem o seguinte, que é possível separar a razão da emoção. Caramba, o ser humano tem a emoção há muitos e muitos milênios. Ela faz parte da gente. Nós somente somos seres humanos porque somos seres racionais e emocionais. Nós somos esse conjunto de inteligências básicas aqui, ok? Então não podemos separar, não tem como separar. É como se pensar que o ser humano fosse uma máquina. O ser humano é um robô, o ser humano é um computador que você vai chegar e vai desligar o botão da emoção. Não, não é possível. A propósito, eu quero lembrar aqui de um caso de um colaborador, era um CEO de uma empresa, né? O chefe principal de uma empresa, e ele tinha que tomar decisões estratégicas e decisões racionais, muitas vezes, lógico, olha a posição dele de CEO, né? Presidente da empresa, né? E ele tinha uma inteligência muito grande de QI, coeficiente intelectual. E tinha também uma inteligência emocional. E ele tomava decisões maravilhosas, maravilhosas. Um certo dia ele teve um acidente, né? Isso é um fato real, aconteceu nos Estados Unidos. Ele teve um acidente que atingiu a cabeça, atingiu o seu cérebro, e a parte que tange ali da emoção, ele foi danificado de tal maneira que ele não tinha tantas essas emoções, as emoções não afloravam mais, como antes. E aí pensaram assim, pô, tudo bem, ele intelectual não foi atingido, a memória não foi atingida, ele vai tomar decisões agora cada vez melhores. Pasmem, não foi o que ocorreu. Ao não ter mais a sua emoção ali aflorada, ele começou a tomar decisões que não eram tão mais eficazes. As decisões não tinham tanto resultado quanto outrora. Ao perder a capacidade emocional, ele perdeu a capacidade de tomar decisões sábias. Olha só, então a sabedoria é muito importante quando ela está unida à nossa inteligência intelectual e à nossa inteligência emocional. Nós somos, como digo aqui, e repito, seres emocionais e racionais. As pessoas emocionalmente competentes, que conhecem e lidam bem com os seus próprios sentimentos, elas entendem e levam em consideração os sentimentos do outro. Porque a inteligência emocional é reconhecer pistas emocionais tanto na gente quanto no outro, né? Eu costumo brincar que eu conheço um pouco da minha esposa, por exemplo, quando ela está com fome e está cansada. Ela vira um monstro, né? Eu estou viajando, estou numa estrada ali, pegando um caminho ali de algumas horas de estrada. Daqui a pouco, quando ela fala assim, amor, eu estou com fome. O que eu falo? Já vou freando o carro, já vou parando, porque se eu deixar ela com fome e cansada, ela vira um monstro, né? Então, identificar essa pista tão simples aqui, é simplória esse exemplo, mas é para dizer que a gente precisa identificar pessoas, às vezes, com fome, né, ou cansadas, como esse exemplo que eu estou dando, elas viram um monstro.
né? E você pode perceber, tem gente que ao acordar, a sua inteligência emocional está muito abalada, né? Tem gente que com sono fica assim. Então você tem que identificar essas questões da inteligência. A pessoa que tem essa capacidade de identificar a inteligência emocional em si, as suas emoções, né, em si e nos outros, ela desenvolve muito melhor a capacidade de relações, tanto no trabalho quanto as relações afetivas. E no trabalho existem as relações tácitas, as regras tácitas. Existem conhecimentos que são explícitos. Esse daí não é tanto problema de você identificar, ele está ali explícito, né? Agora, aquele conhecimento tácito que está no interior da pessoa, como é que você vai identificar se você não for um gestor que desenvolve a tua inteligência emocional? Ok? Tirar do outro o conhecimento que está intrínseco. Precisamos de habilidades emocionais para isso, ok? Antes, como eu disse, procurava-se muito separar essa emoção da razão no trabalho. Dizia o seguinte: ao você entrar no trabalho, deixe ali fora suas emoções. E aqui, seja racional. Pense aqui no trabalho. Esqueça os seus problemas de relação de família. Cara, isso não é possível. As pessoas também dizem o seguinte: quando chegar em casa, esquece o trabalho. Mas não dá. Nós somos seres emocionais e racionais, isso faz parte da gente. A partir do momento que se identifica isso, que o gestor identifica isso, ele pode conversar com o seu colaborador de tal maneira que o entenda melhor, com empatia, se colocando no lugar do outro. Da mesma maneira que nós precisamos ser entendidos, os outros precisam ser entendidos. E assim a gente pode colaborar e ajudar o nosso colega de trabalho. Eu tenho um vídeo aqui também, está no meu canal, que é a fábula do rato, né? O ratinho e o ambiente de trabalho. Recomendo que você dê uma olhada. Eu vou deixar aqui na descrição essa fábula e outros vídeos também que eu estou falando aqui direto ou indiretamente, ok? Dê uma olhada depois na descrição quando acabar esse vídeo. A fábula do ratinho fala sobre essa questão, né? Do ratinho que estava ali no ambiente de trabalho e que precisa de uma ajuda. É uma fábula, é uma alegoria, né? E que ninguém vai ajudá-lo. E aí você depois vê o vídeo, porque não é o foco aqui em questão, legal? Muitas vezes, os trabalhadores de QI, de coeficiente intelectual, às vezes um pouco menor, e que a gente percebe que tem, de alguma maneira, embora isso seja muito subjetivo e conseguir entender, né? Desde quando os testes de QI começaram a ser feitos, já se questionava se eu podia realmente medir o intelecto de uma pessoa. Mas de alguma coisa se dá para medir, né? E a gente percebe ali, isso que eu quero falar agora, que pessoas que muitas vezes têm um QI que aparentam ser mais baixo, terem mais sucesso na vida e na empresa do que aqueles que aparentam um intelecto maior. Já notou na sala de aula, às vezes aquele aluno inteligentíssimo, né? Tirava excelentes notas, grandes resultados, mas quando vai falar em vida laboral, né, no seu trabalho, ou até em vida sentimental, né, ou até nas amizades, ele não tinha um bom desenvolvimento. O intelecto estava lá em cima, mas a emoção e o QS, que falou daqui a pouco, estava lá embaixo, né? Isso é um dos pontos a destacar. Goleman, ele diz que o que faz a diferença são as aptidões que aqui nós chamamos, e Goleman chama de inteligência emocional, que é o autocontrole, o zelo, a persistência, a capacidade de automotivação. Tudo isso que são fatores que nos levam a ter e desenvolver uma maior inteligência emocional. As consequências quando um ambiente de trabalho tem inteligência emocional, é claro, você contaria uma piadinha, você fala com descontração, o resultado é maior. A equipe, o ambiente interno, o endomarketing, que é aquele marketing dentro da empresa, mostra-se um ambiente muito feliz. E essa felicidade no ambiente de trabalho faz com que os colaboradores tenham mais resultado. E o cliente externo, que é aquele cliente que é o nosso verdadeiro patrão, né, que vem até a nossa empresa, dentro daquele clima de informalidade que eles percebem na empresa, na organização, eles se sentem também mais à vontade. Você já notou a cultura organizacional, a cultura de uma empresa? Ela é diferente uma empresa da outra, né? Definir cultura organizacional não é tão simples. Eu posso dizer aqui que a cultura é a
personalidade da organização, é o jeitinho de ser da organização. E aquelas empresas que têm uma cultura mais informal, mais alegre, onde a inteligência emocional está ali no ambiente, os clientes logo percebem quando chega. Você pode perceber claramente um tipo de empresa para o outro e a distingui-la, né? E você se sente mais à vontade naquela empresa, que você sente maior descontração, ok? Muito bem, vamos agora falar sobre a segunda inteligência, que é a inteligência, ou melhor, a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual já é estudada desde o ano 2000, e aqui no Brasil ela chega em 2002. Eu tive o privilégio já desde o ano de 2002, começar a ler e estudar sobre a inteligência espiritual. É, com certeza absoluta, um dos maiores livros que eu já li até hoje, né? De Zohar e Marshall. Foram escritos naquele ano de 2000 e se aplicam perfeitamente ainda hoje, né? Eu apliquei esses estudos em uma das minhas pós-graduações, que foi no caso ali em marketing, onde eu fiz um trabalho sobre ambientes de trabalho e as relações interpessoais, né? E foi muito útil para mim e com certeza será útil para você. Recomendo que leia esse livro. Nós temos aí outro vídeo no canal que fala sobre as inteligências espirituais mais profundamente. Como conseguir, como desenvolver, ok? Depois você assista este vídeo. Vamos falar agora e lembrar que a ciência ela evolui em diversos campos. Diversos campos da humanidade a ciência desenvolve. Agora, o que a gente tem quando fala de conhecimento é uma diversidade de conhecimento. Assista também um vídeo que eu falo sobre os conhecimentos da humanidade, qual é o conhecimento mais importante. Mas agora o foco aqui é lembrar que a ciência, dentro desses conhecimentos da humanidade, ela também tira conhecimento do povo. Uma das formas de conhecimento é o conhecimento vulgar, o conhecimento do povo. E alguns cientistas, Zohar e Marshall aqui especificamente, começaram a investigar na Índia, investigar em Israel, no mundo todo, de todos os lados do planeta, e começou a fazer estudos sobre denominações religiosas, sobre crenças e etc. e tal, estudando tudo de maneira científica. Faço aqui um parêntese para dizer o seguinte, veja bem, o boldo, o chá do boldo é um conhecimento do povo, né? Desde criancinha a gente já tomava lá o chá de boldo quando estava com problema no fígado, né? Alguma coisa de estômago que a mamãe falava para fazer e aquilo realmente funcionava. E hoje você vê que na farmácia vende lá o boldo, né? O chá de boldo. A ciência foi e descobriu que aquilo realmente poderia ser aplicado na saúde, né? Da mesma forma, Zohar e Marshall começa a investigar o povo e faz estudos em cima desse povo. Um desses casos é a questão espiritual, né? No comportamento das pessoas. Estudar exatamente essa espiritualidade, como as pessoas vivem e essas pessoas que são mais espirituais, e começa a observar que existe diferença, e diferença muito grande nas pessoas que são, ali sim, nesse caso agora, religiosas. Lembrando mais uma vez que a religião aqui e a fé não tem nada a ver com a inteligência espiritual. Mas é claro, né, pessoal, se você quer desenvolver teu físico, teu organismo, você vai normalmente numa academia, você vai desenvolver melhor. Via de regra, você consegue fazer isso sozinho. Na academia você vai fazer com uma pessoa te orientando. Se você quer desenvolver a tua memória, a tua capacidade intelectual, você vai fazer estudos dentro dessa possibilidade. Você vai fazer trabalhos que desenvolvam a tua memória, né? Existem aí N trabalhos e condições para você desenvolver o teu intelectual. E da mesma maneira, a tua inteligência espiritual, você pode desenvolver sim, né? E claro que as pessoas que normalmente são religiosas, elas têm um QI, um QS mais desenvolvido, via de regra, porque você vai encontrar padres, pastores, pai de santos, etc., que tem um QS muito baixo, enquanto que você encontra até ateu. Eu tinha um amigo ateu na faculdade, que ele tinha um QS, né, um coeficiente espiritual muito grande.
Ele estava ali pronto para ajudar, para colaborar com os amigos. Ele era um cara que estava sempre de alto astral, sempre alegre. Enquanto você via uma pessoa cristã, religiosa, né, que estava com baixo astral, estava triste, não colaborava. Olha só que diferença já aí, tá certo? Vamos ver aqui uma citação que eu acho muito interessante, que é de Brown. Eu deixo na descrição também, tá? Essa inteligência toda, né, intelectual ou espiritual, isso nos mostra que não são as pessoas inteligentes, na inteligência intelectual, e que possuem as melhores condições que vencem na vida. Não. São as mais motivadas. São aquelas que não por acaso são para as empresas americanas, aqui eu quero fazer esse parênteses, elas são as que mais são contratadas. Você sabia que as empresas americanas e empresas europeias mais contratam com testes de QS e também de coeficiente emocional? O coeficiente intelectual hoje é cada vez menos fator para contratação. Eu quero ver a habilidade emocional desse colaborador. Eu quero ver a habilidade espiritual desse colaborador. Tá certo? Conforme os estudos de Zohar e de Marshall, lá no seu livro Inteligência Espiritual, eles comentam o seguinte: em condições ideais, as três inteligências básicas, o QI, o QE e o QS, funcionam juntas e se apoiam mutuamente, ok? Agora, relembrando, nem sempre as três vão estar no mesmo nível. Às vezes você tem uma maior do que a outra, tá certo? Então, sempre uma, na maioria das vezes, vai dominar sobre outra. Quando se fala aqui em inteligência espiritual, não se fala necessariamente em religião, como eu disse. Segundo Zohar e Marshall, existem pessoas muito religiosas, mas com baixo QS, enquanto que outras, até ateus, têm um alto QS. Também já mencionei isso aqui. A inteligência espiritual está acima de conceitos e de regras e de dogmas religiosos, ok? Está na essência da vida nesse planeta. Está no sentido de por que vivemos, por que morremos, por que trabalhamos. Enfim, está na essência da alma. Segundo Zohar ainda, a cultura moderna está espiritualmente atrofiada. Perdemos o senso de valor fundamental. Perdemos e nos deixamos cegos para o mistério, para o transcendental. Não lembramos, não pensamos mais nisso. O mundo ocidental está muito nesse ritmo de liquidificação, tudo é líquido, tudo passa. Nós perdemos realmente um sentido da nossa maior existência e de nossa origem cósmica. Como é? Não sabemos, mas esquecemos até mesmo o que sabemos. Foi comprovado pelos estudos de Zohar e de Marshall que funções diversas agem no cérebro de forma maravilhosa nas pessoas que têm esse QI, ou melhor, esse QS mais desenvolvido. Quando as pessoas estão meditando, quando as pessoas estão em oração, quando as pessoas estão falando de religião, elas sentem algo que transcende os outros conhecimentos científicos até então, como o do coeficiente intelectual. Essas pessoas, elas ficam num estado de êxtase e mexe pontos no cérebro que Zohar e Marshall chamaram de ponto-deus no cérebro humano. Essas pessoas, normalmente, com o QS mais desenvolvido, alcançam melhores resultados em tudo na sua vida profissional, sentimental e na saúde, porque pode perceber que normalmente essas pessoas se recuperam mais facilmente de um problema de saúde. É bom lembrar também aqui aquela frase muito antiga lá da Grécia, né? Mente sana em corpo sano.
né? Então você tem que ter uma mente saudável e um corpo saudável. É esse conjunto que vai fazer você ter sucesso em todos os sentidos na sua vida. Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que foram líderes religiosos e que tiveram realmente uma transformação no mundo. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco agora, né? Tantas pessoas, o pastor Martin Luther King, tantas pessoas transformaram o mundo e que eram pessoas religiosas. Olha que coisa interessante aqui, né? Diversos estudos ainda citados por Zohar também demonstram que essa meditação, ela diminui o estresse do cotidiano, ela nos favorece um clima mais positivo e mais produtivo no trabalho, como eu já venho dizendo aqui, tá certo? Quando há pessoas religiosas ou com um alto nível de QS, que às vezes nem é religiosa, né? Ela tem um alto nível de QS e até ateu, não importa, mas ela contagia o ambiente de trabalho, contagia os grupos de amizade, contagiam a família. Já perceberam isso? Ela chega, o ambiente é outro quando aquela pessoa chega. E a pessoa de baixo astral também modifica o ambiente negativamente. Agora, a pessoa com QS elevado é alto astral, eleva o ambiente de trabalho fica super agradável, as amizades, tudo fica muito mais agradável, né, pessoal? Pessoal, para finalizar, quando uma pessoa consegue reunir essas três inteligências de uma maneira que a maximize, ela realmente terá grande sucesso. Galera, você está até aqui, é claro, gostou? Já deixou teu like? Curtiu? Esteja aqui comigo, se inscreva, compartilhe este vídeo. Vamos sempre pensar juntos. Até o próximo vídeo.